Você é uma daquelas pessoas que acredita que conhece de tudo, gosta de geografia e acredita que conhece todas as capitais dos países do mundo? Será mesmo? Fica comigo até o final do vídeo e vamos descobrir isso. Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Renato Olivieri, criador do novo canal de curiosidades da internet, o Curioso Sou. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, se gostar do vídeo, curta e compartilhe com seus amigos, que hoje vamos falar um pouquinho sobre capitais duvidosas de alguns países. Sim, exatamente, aquele país que você acredita que a capital é tal cidade porque tal cidade é a mais famosa, que mais aparece nos filmes, e você acredita que ela é a capital desse tal país. Mas será mesmo? Será que você não aprendeu errado? Será que você, desde criança, não achou que era uma coisa e a outra? Hoje vamos falar sobre alguns países no qual essas capitais achávamos que éramos a tal cidade por ser famosa, mas não é bem assim. Então vamos começar pelo Canadá. O Canadá é um país localizado na América do Norte, está ao norte dos Estados Unidos, e é um país que tem dupla colonização, vamos dizer assim, a britânica e a francesa. Então metade do país, uma parte do país, vamos dizer assim, fala inglês, outra parte fala francês. Toronto é uma das maiores cidades do Canadá, uma das mais famosas. E muita gente acredita que Toronto é a capital do Canadá. Só que Toronto não é a capital do Canadá. Uma outra curiosidade do Canadá é que o esporte nacional lá é o hóquei no gelo, inventado pelos próprios canadenses. Inclusive, Toronto tem um dos principais times de hóquei no gelo do Canadá, que é o Toronto Maple Leafs, e que aparece em diversos filmes. Só que a capital do Canadá é a cidade de Ottawa, localizada na província de Ontário. Então, se você achou que a capital era Toronto, você se enganou. A capital é Ottawa. Vamos agora para o outro lado do mundo, vamos agora para a Austrália. A Austrália ela é muito conhecida pelos koalas, pelos cangurus, pelos seus vinhos e também pelas belas praias e pelo surf. Quem não sabe, a Austrália fica na Oceania e é conhecida como, a Oceania é conhecida como o novíssimo mundo. Muita gente acredita que Sydney, por ser a cidade mais populosa da Austrália, a mais famosa, quando aparecem aquelas imagens de Réveillon mostrando os fogos na Baía de Sydney e tudo, acredita que Sydney é a capital da Austrália. Só que não. A capital da Austrália é a cidade de Canberra, que ela é a 8ª maior cidade da Austrália, mas não é Sydney a capital. Então, se você sempre achou que fosse Sydney, você errou. A capital é Canberra. Agora vamos um pouquinho mais lá para a Europa, Oriente Médio, vamos falar sobre a Turquia. A Turquia é um belo país, cheio de histórias, cheio de belezas naturais. Temos diversas cidades famosas, como a Capadócia, que é a famosa cidade de São Jorge, e a Capadócia ela é muito famosa pelas viagens e passeios de balões. E temos a grande cidade, vamos dizer assim, como se fosse a São Paulo da Turquia, que é Istambul. Istambul é uma das maiores cidades, centro financeiro da Turquia, e por isso muita gente acredita que Istambul é a capital da Turquia. Se você acreditou isso até hoje, você errou, porque a capital da Turquia é Ankara. Ankara, inclusive, além de ser a capital da Turquia, é um dos maiores centros culturais da Turquia. Agora vamos subir um pouquinho agora para a Europa e vamos para a Europa Central, onde se localiza a belíssima Suíça. Exatamente, a Suíça é muito conhecida pelo fondue e pelo chocolate, Inclusive, a Suíça, uma outra curiosidade, é um país que você fala 3 línguas, o alemão, o francês e o italiano. E dependendo da parte do país, como o Canadá, você fala uma língua ou fala outra. A Suíça ela é muito famosa, além pela sua culinária, como já falamos sobre o fondue e o chocolate, é muito famosa pelos Alpes suíços, pela aquela neve que cai no inverno, aquelas cenas bonitas que a gente vê em filme. E Zurique é uma das maiores cidades. Temos Zurique e Genebra como uma das maiores cidades da Suíça. Como Zurique é muito citada em filmes, em livros, revistas, muita gente acredita que Zurique é a capital da Suíça, só que não.
a capital da Suíça é Berna. Berna fica em torno de 96 quilômetros de distância de Zurique. Portanto, Berna é uma cidade que, inclusive, o idioma de Berna é o alemão, é o predominante. Berna é a capital da Suíça. Agora, voltando para as Américas, voltando para a América do Norte de novo, vamos falar sobre os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um dos maiores países do mundo, uma das maiores potências do mundo e tem um dos maiores territórios do mundo também, né? Inclusive temos a costa leste, que é banhada pelo Oceano Atlântico, e a costa oeste, que é banhada pelo Oceano Pacífico. Muita gente acredita que, como Nova York é basicamente a capital do mundo, né, em questão financeira, questão de moda, questão de tendências, Nova York é uma das principais cidades do mundo, tem muita gente ainda que acredita que Nova York é a capital dos Estados Unidos, o que é um grande erro. A capital dos Estados Unidos é Washington, que fica em DC, Distrito Colômbia. Então, se você achou que Nova York era a capital dos Estados Unidos, errou. Nova York é uma cidade que é uma capital do mundo para várias tendências, como eu já disse. Mas a capital federal dos Estados Unidos é Washington, DC, ok? Que fica, inclusive, na costa leste americana. Agora, esse país, existe uma certa polêmica em sua capital. Vamos voltar agora para o Oriente Médio, vamos falar sobre Israel. O Estado de Israel, tecnicamente, é um dos países mais novos do mundo, né? Foi declarado, né, sua independência em 1948 e é um país que vive muito em conflitos com os seus vizinhos. Israel é um dos mais belos, um dos mais lindos países do mundo, principalmente por sua história, pela história, né, da humanidade. Afinal de contas, é o berço das 3 principais religiões do mundo: o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. E tem muita gente que acredita que a capital é Jerusalém, tem gente que fala que a capital é Tel Aviv. Tel Aviv é o centro financeiro de Israel, só que Jerusalém é a cidade mais populosa de Israel. Afinal de contas, qual que é a capital de Israel? Para os israelenses eles consideram Jerusalém como a capital israelense, inclusive lá está, né, a sede do governo. Só que para a comunidade internacional não aceita Jerusalém como a capital de Israel, e sim Tel Aviv. Por quê? Por causa dos conflitos da cidade de Jerusalém com os palestinos, que reivindicam parte da cidade. Tanto é que na parte, vamos dizer, na parte oriental da cidade vivem os palestinos, na parte ocidental da cidade de Jerusalém vivem os israelenses. E surgiu uma certa polêmica há um tempo atrás, quando o ex-presidente Donald Trump mudou, né, a embaixada dos Estados Unidos em Israel de Tel Aviv para Jerusalém, sendo assim um reconhecimento da capital de Israel sendo Jerusalém. Alguns países fizeram isso. Um dos países que ficou na promessa de fazer foi o Brasil, inclusive foi campanha, até parte de campanha eleitoral do atual presidente Jair Bolsonaro, em 2018, dizendo que mudaria também a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Até o momento desse vídeo, isso não se concretizou. Então, essa é uma polêmica, é um país polêmico em relação à sua capital, porém, para Israel, Jerusalém é a capital, para a comunidade internacional é Tel Aviv. Agora, vamos para o nosso último país, mas fica comigo nesse último país porque ele é bem curioso. Brasil. Se você é brasileiro, provavelmente você sabe qual que é a capital do Brasil, né, gente? Eu acredito que sim. Mas grande parte das pessoas no mundo acreditam que a capital do Brasil é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma das cidades mais famosas, é a segunda maior cidade do país, só perde para São Paulo. São Paulo é a maior cidade do Brasil, uma das maiores cidades do mundo. Só que o Rio de Janeiro é muito famoso, levando em conta o carnaval, a questão do futebol, os filmes de Hollywood. Então, o Rio de Janeiro se projetou muito mais ao mundo do que outras cidades do país. O Rio de Janeiro já foi capital do Brasil. Essa é uma curiosidade, talvez você não saiba. O Rio de Janeiro já foi capital do Brasil.
Só que em 1960, o presidente da época, Juscelino Kubitschek, transferiu a capital do Brasil para Brasília. Portanto, Brasília é a atual capital do Brasil desde 21 de abril de 1960, ok? Essa é mais para os gringos. Se você é gringo e está assistindo esse vídeo, fala português e me entende, agora você sabe qual é a verdadeira capital do Brasil nesse momento, que é Brasília. Espero que você tenha gostado do vídeo, que tenha servido aí para você aumentar e acrescentar, né, os seus conhecimentos. Gostou do vídeo? Curta, repasse para os amigos e vamos esperar uma nova curiosidade para o próximo vídeo. Até lá, muito obrigado.